temos eleições do Corinthians esse ano. Sim. Parece que a coisa está complicada lá. Muito. Até agora nós temos quem lançou a candidatura foi o André Luiz, o André Negão, e o seu Augusto, né, que é chamado de tio lá. Sim. O que você acha que pode acontecer? Veja, aí de novo volta a nossa fase difícil. Isso vale para todos os clubes. No passado, não tão longe, todos os clubes tinham grandes empresários. E oposições. Não, grandes empresários que viviam a sua vida. Tinha lá o Mateus, com a sua a pedreira famosa, o Dualib com a fábrica de tênis, o Valdemar com a sua corretora, mas nos outros clubes eram tudo igual. No São Paulo, eram todos grandes empresários bem-sucedidos e que iam para o clube por paixão, por outras coisas. Punham muito dinheiro, inclusive. Paulo Nobre no Palmeiras, por exemplo? Paulo Nobre. Palmeiras é um exemplo a ser destacado porque é diferente de todos os outros. O Palmeiras, tudo que ele fez nos últimos anos foi diferente do que Corinthians fez, do que São Paulo fez. Seu irmão vai gostar dessa fase. Mas eu tenho que reconhecer. O Palmeiras não tinha categoria, nunca gostou de categoria de base. Está aqui você que tem mais ou menos a minha idade, eu um pouquinho mais. Mas você lembra como é que o Palmeiras fazia time. Terminava o Campeonato Paulista, reunia aquela italianada lá numa pizzaria qualquer, e aí eles diziam assim, olha, nós precisamos trazer um jogador da Ferroviária chamado Dudu. Quanto que a Ferroviária quer? Quer 50 mil cruzeiros, ou 50. Aí todo mundo fazia cheque, pegava os 50 mil cruzeiros. Tem lá um outro jogador chamado Tupanzinho lá. Quanto que é? É tanto. Bom, o Palmeiras fazia o time, e grandes times, reconheça-se. O Palmeiras fez... A Academia da Guia, né? Comprando o Bangu. O Palmeiras fez 2 academias. Ele nunca gostou de categoria de base. Era a regra dele. Isso aí só dá trabalho, tal. O Paulo Nobre veio e montou uma categoria de base diferente da do Corinthians, diferente da do Palmeiras, diferente da do Santos. Onde o Palmeiras é o principal. A maior parte dos jogadores, quase todos os direitos são do Palmeiras ou a esmagadora maioria. Resultado, o Palmeiras está vendendo jogador por 280 milhões de euros. 190, o Palmeiras está se enchendo. O jogador do Corinthians, quando é vendido, quanto fica em média? É desanimador. Todos esses que você vai ver, de repente o Corinthians fala assim, é meio a meio. Mas o meio do Corinthians não é meio. Porque nós temos que pagar o imposto de renda, pagar a comissão da transferência, o nosso meio vira 20. Pega mais ou menos o que foi a transição do Yuri Alberto, do Robert Renan, do Queiroz, Mantuan. O Yuri Alberto é por tudo uma coisa fantástica. Primeiro, que ele veio, ele é caro, é um jogador caríssimo, viu? Qualquer centroavante que não seja qualquer atacante que não seja uma estrela da Europa não pode vir jogar no Corinthians. Porque se ele vier e ver o salário do Yuri Alberto, aí estamos roubados. Ele vai querer ganhar igual. É coisa assim para vir Messi. Porque os salários do Corinthians são terríveis. Terríveis pelo que está rendendo. Se fosse um time que estivesse ganhando tudo, aí você diria o oposto, né? Mas... E todo sustentado por uma campanha, uma empresa que solta fake news, que até em campanha eleitoral, fica elogiando o jogador 30 dias antes, a torcida fica empolgadíssima, e aí o jogador vem como se fosse um craque, para justificar inclusive o salário dele. Mas eu estou falando nesse negócio de soltar fake news. Como é o nome do técnico, esse português? Vitor Pereira. Eu não gosto nem de falar o Judas nome. Pereira. Eu não gosto nem de falar o nome dele. Ele veio, antecedeu a vinda dele uma campanha de fake news. Diziam o seguinte, é um grande treinador, já fez as melhores campanhas, aí as declarações dele, o Corinthians é uma coisa especial na minha vida, tudo para preparar a ideia do torcedor, e o torcedor cai. Uma empresa contratada. Flávio, o torcedor cai. Você fala, olha o cara que estão trazendo, que maravilha, veio ele com um salário
exorbitante que nem o Flamengo pagou, vamos também falar a verdade, nem o Flamengo pagou, e veio ele. Ele era uma farsa total. Ele era um técnico menor, sem nenhum desrespeito pessoal a ele. Ele perdeu tudo. Ainda bem que o pessoal da Alemanha foi embora. Ele derrubou para a 3ª divisão um time na Alemanha. Não ganhou nada. O Hertha, não era o Hertha? Não sei nem. Foi. Ele derrubou Não, o time. Hertha, não, o Munique 1860. Eu nem sei o nome, mas eu sei que derrubou. Derrubou mesmo, verdade. Mas sustentado por uma campanha e pelo Corinthians, aí que temos que entender o seguinte, Flávio, eu posso dizer à vontade isso, porque eu fui 4 anos vice-presidente de futebol, vocês me acompanharam lá, eu tive sorte porque foi uma época que teve bons times, bons técnicos, Parreira, Tite, foi o Luxemburgo, foi uma época vitoriosa. Então eu posso dizer uma coisa, o Corinthians tem uma enorme, mas uma enorme inserção social. O Corinthians é o primeiro time entre os pobres na classe D, E, F, o primeiro na classe média, o primeiro entre os ricos. O São Paulo fica desesperado com isso, mas o Corinthians tem mais torcedor entre os ricos do que o São Paulo. É só você pegar as pesquisas e você ver. Quer dizer, o time tem uma muito grande força. Uma marca poderosa. Uma marca muito forte. Então, quando vem um jogador, esse jogador, da noite para o dia, que não era ninguém, vamos falar sem desagradar, né? Ele vira na boca de todo mundo. O caso desse Yuri Alberto, que eu torço para que dê certo, porque com o salário que ele tem, se não der certo, estamos roubados. Eu confesso que depois me falaram que ele jogou no Internacional, mas eu nem lembro dele. No Santos jogou, ele foi bem no Inter. Mas não sei se era tudo isso que diziam. Bom, mas a verdade é que o nome dele ganhou outra dimensão no Corinthians, né? A força acaba levando o jogador a acreditar e até se promover.